Bem-vindo ao podcast Comprar Casa Sem Surpresas. O espaço diário para quem quer comprar casa com mais cabeça, mais segurança e muito menos risco. Porque no imobiliário o que parece simples raramente é simples. O que parece urgente nem sempre é importante. E o que parece uma oportunidade, muitas vezes é só uma armadilha bem embalada. Aqui não há conversa para adormecer. Há método, há leitura do jogo, há perguntas que protegem, há sinais que quase ninguém vê. E há tradução clara daquilo que tantos tentam complicar para o fazer decidir depressa. Neste podcast vamos desmontar promessas, traduzir o miadez, expor erros caros e mostrar-lhe como comprar com lucidez, negociar com firmeza e assinar com consciência. Se quer deixar de ser conduzido pela emoção e começar a decidir com inteligência, está no sítio certo. Eu sou Arnaldo Moura. E a partir de agora, antes de entregar o negócio da sua vida nas mãos de outros, vai aprender a defendê-lo como deve ser. Comprar casa pode ser o melhor passo da sua vida, ou o erro que vai pagar durante anos. Neste podcast, vai descobrir o que quase ninguém lhe explica antes de assinar. Se quer comprar com mais segurança e menos risco, fique desse lado. Imagine que dá um sinal de 15 mil euros por um T2. Um mês depois, há um problema de licença e o vendedor diz que perde o sinal, porque a cláusula prevê penalização fixa e perda integral em caso de atraso. O comprador fica sem casa e sem sinal. Isto aconteceu com um cliente que conheço, e foi evitável. Hoje trago o Dr. Miguel Souza, advogado especializado em direito imobiliário, para nos ajudar a dissecar 7 cláusulas do CPCV que podem salvar ou arruinar uma compra. Bem-vindo, Miguel. Obrigado por aceitar o convite. Obrigado, Carles. É um prazer estar aqui. Vamos falar de coisas práticas, redações que vejo todos os dias e como pequenas alterações evitam perdas significativas. Promessa. Ao fim deste episódio, você vai saber identificar as 7 cláusulas críticas e terá formulações alternativas simples para negociar no CPCV, sem precisar de latim jurídico, apenas frases objetivas para proteger o seu sinal e o seu investimento. Comecemos pelas duas que mais vejo a gerar problemas: cláusulas de penalização e condições suspensivas. Miguel, explique-nos o perigo da redação típica de penalização. Muitas vezes a cláusula diz algo como o sinal será perdido em caso de incumprimento. Isso é vago e permite interpretações. Que tipo de incumprimento? Que prazos? Uma redação dessas dá poder excessivo ao vendedor. O risco real é perder o sinal mesmo em situações fora do controle do comprador, ou quando o atraso é curto e justificável. E as condições suspensivas, onde o comprador fica à mercê de um financiamento que pode falhar. Aqui a redação faz toda a diferença. Uma condição suspensiva bem escrita especifica prazos, documentos exigidos ao banco e limita a necessidade de prova de esforço sério do comprador. Sem esses detalhes, o vendedor pode considerar a condição satisfeita ou não de forma arbitrária. Resumo prático destes dois. Não aceite perda do sinal sem definição de incumprimento e peça prazos e provas objetivas nas condições suspensivas. Vamos às próximas: garantias de conformidade, responsabilidade por encargos e prazos de resolução. Garantias de conformidade devem identificar exatamente o que o vendedor garante: licença de utilização, ausência de ônus, situação urbanística. Em vez de promessas vagas, peça afirmações objetivas e, se possível, prazos para regularização. Quanto aos encargos, IMT, IRS, despesas de condomínio, o CPCV tem de clarificar quem paga o quê e até que data. E prazos de resolução. Se houver incumprimento, qual é o processo? Multa contratual, resolução automática? Melhor, estipular procedimentos e prazos para correção antes de pena maior. Perfeito. Agora quero que façamos um micro roleplay. Tu és o advogado e eu sou o comprador a assinar. Mostra-me uma pergunta e uma redação alternativa clara para o CPCV. Pergunta do comprador. Em caso de atraso na emissão da licença de utilização por culpa do vendedor, como fica o sinal? Redação alternativa que eu sugiro. Caso a impossibilidade de celebração da escritura pública até DD/MM/YYY resulte de responsabilidade comprovada do promissório vendedor, o vendedor devolverá integralmente o sinal no prazo de 15 dias, acrescido de juros legais.
Caso a causa resulte de fato superveniente alheio às partes, as partes acordam prorrogar o prazo por 30 dias. Excelente. Outra situação comum. Cláusula de exclusividade imposta pelo mediador. Isso atrapalha o comprador? Sim. Exclusividades podem impedir o comprador de continuar a pesquisar alternativas ou negociar livremente. Se aceitar a exclusividade, limite-a a um período curto, por exemplo, 7, 14 dias, e com cláusula de revisão se surgir melhor proposta. Ou elimine-a totalmente se não houver contrapartida clara. Dica prática. Vamos deixar aqui uma checklist de 6 solicitações concretas a inserir no CPCV antes de assinar. Frases que pode copiar e pedir ao mediador. Primeiro, sinal reembolsável se situação urbanística ou de licenciamento impedir a escritura até DD/MM/YY. 2. Condição suspensiva de financiamento. Prazo de 30 dias, com obrigação do comprador de apresentar prova de diligência bancária. 3. Vendedor garante ausência de ônus e entrega de documentação X até data. Caso contrário, o comprador pode rescindir e reaver o sinal. 4. Responsabilidade pelos encargos. IMT e impostos até data de celebração serão suportados por quem? Com prova documental. 5. Prazos de correção. Antes de aplicação de penalização, notificação por escrito e 15 dias para sanear o incumprimento. 6. Cláusula de mediação prévia antes de resolução judicial. As partes comprometem-se a tentar solução em mediação no prazo de 30 dias. Importante. Estas formulações são modelos práticos. Antes de as inserir em um contrato complexo, peça uma revisão final de um advogado. Evitam ambiguidades e reduzem riscos, mas não substituem aconselhamento personalizado. Resumo rápido. 1. Leia e defina o que é incumprimento. 2. Detalhe prazos e provas nas condições suspensivas. 3. Peça redações objetivas para garantias e encargos. 4. Prefira prazos de correção antes de penas. 5. Limite exclusividades. Regra prática. Se a cláusula dá poder absoluto à outra parte, peça equilíbrio por escrito. Antes de encerrar, um lembrete importante. Estas alternativas são um modelo simples. Se o caso envolver heranças, construção nova ou obras complexas, consulte um advogado para adaptar a redação. Peça o seu manual de sobrevivência no ecossistema do mercado imobiliário português e conheça o e-book Comprar Casa Sem Surpresas, para encontrar formulários, checklists e redações prontas. Subscreva o podcast para receber um episódio diário com dicas práticas. Menos impulso, mais método, mais proteção. Chegamos ao fim de mais um episódio. Lembre-se, comprar casa não é confiar mais, é verificar melhor. Peça o seu manual de sobrevivência no ecossistema imobiliário português e descubra o método completo em comprar casa sem surpresas. Proteja-se, questione tudo e até o próximo episódio. Entre o sonho e a assinatura, entra o método. Chegamos ao fim de mais um episódio de Comprar Casa Sem Surpresas. Se hoje ficou com mais clareza, mais defesa e mais controlo, então já está um passo à frente da maioria. Porque quem compra casa sem método arrisca-se a pagar caro por detalhes que ninguém lhe explicou a tempo. Mas quem aprende a ver, a perguntar e a confirmar, compra melhor, negocia melhor e dorme muito mais descansado. Para continuar esta jornada, eu ofereço-lhe o Manual de Sobrevivência no Ecossistema Imobiliário Português. É o seu alerta inicial, o seu escudo, o seu abre-olhos. E se quer o passo seguinte, o método completo, estruturado e pensado para o proteger do início ao fim, então o e-book Comprar Casa Sem Surpresas foi feito para si. Proteja-se. Questione tudo. Não assine no escuro e lembre-se sempre disto. No mercado imobiliário, o verdadeiro poder do comprador está na informação, não no entusiasmo. Até ao próximo episódio.